sacrifício em estarmos aqui para adorar o Senhor. Eu acredito que há um pouco de sacrifício para aqueles irmãos que moram em regiões mais distantes da nossa nação, regiões interioranas, aonde andam léguas ou quilômetros, muitas vezes a caminho de metade de um dia, 2, 3 horas a pé, para prestar culto a Deus e com alegria. Aqui não, aqui é tudo cômodo, nas grandes cidades é tudo cômodo, e muitas das vezes sentimos embaraços para vir à igreja. Procuramos nos justificar a nossa culposa consciência para aplacar um pouco a sua culpa ou a responsabilidade de estarmos juntos no templo, na casa de oração para adorar o Senhor. Quando isso começa a acontecer, na verdade, o mundo já assumiu o seu domínio sobre o coração de crentes que começam a manifestar tais comportamentos. É lamentável. Estamos vivendo uma época de inércia, de frieza, de indiferença espiritual, em que os pastores, as igrejas precisam usar do marketing, precisam usar de alguma coisa diferente para atrair as pessoas ao culto. A única coisa que pode atrair alguém ao culto ou à presença de Deus é a cruz de Cristo, é a mensagem genuína do Evangelho. Se Cristo não é a razão, ou não for a razão de você estar aqui, se você está procurando por coisas subjetivas, se você está procurando por coisas outras para lhe estimular, lhe motivar a estar na igreja, o seu cristianismo é um cristianismo doente, o seu cristianismo é um cristianismo deformado, o seu cristianismo é um cristianismo de identidade com o verdadeiro Cristo. Porque aquele que vive um cristianismo autêntico não precisa nada. Simplesmente ele aceita de bom grado. Aonde estiver 2 ou 3 de vocês reunidos no meu nome, eu ali estarei. A presença de Jesus, para aqueles que realmente vivem o autêntico cristianismo, é a tônica motivadora da sua alma. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, carta universal, ou até mesmo, não estranhe, mas essa é a palavra que se usava muito nos primeiros séculos da igreja cristã, carta católica. A palavra católica não tem nada a ver com a religião católica. A palavra católica simplesmente quer dizer universal. Então, os primeiros cristãos, eles se referiam à igreja de Deus como igreja católica, não no sentido de religião. Os primeiros padres ou pais da igreja se referia à igreja como católica, mas não como católica apostólica romana, como igreja universal de Cristo aqui na terra. Primeira carta de Pedro, o capítulo 2 e o verso de número 24. Estava falando com o meu genro e a pastora que eu fui procurar o meu sermão hoje e não achei.
Sumiu, não tem problema não, eu prego sem esboço mesmo. Ele se revoltou contra mim e disse, eu vou embora. Não tem problema lá, meu filho. E vamos ler também, primeira carta de João, capítulo 2, ou primeira carta universal ou católica de João, o apóstolo, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Todos encontraram? Vamos ler o primeiro texto citado na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e o verso 24. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI, ou Nova Versão Internacional, capítulo 1, verso 24. Eu disse 2? Misericórdia. Não é 2 não, isso é um primeiro mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24, e 1 João 2, verso 15 ao 17. 1 Pedro 1, 24. Quem está entendendo, diga amém. Essa mensagem está sendo gravada há 15 dias atrás também. Se você quiser rever essas mensagens, você vai no canal da IBPD no YouTube e você poderá estar acessando posteriormente essa ministração. Pois toda a humanidade é como a relva ou erva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva ou erva ou a planta murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Só para complementar, agora, primeira carta católica ou universal do apóstolo João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Não amem o mundo. A versão corrigida diz, não ameis. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, com P maiúsculo, que se refere ao eterno, não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. E eu gosto da versão NVI que diz, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ou que vive uma vida de piedade cristã, permanece para sempre. Amém? Podeis aceitar. Ultimamente, eu tenho me afastado um pouco das redes sociais no quesito de publicações ou até de visualizações. Visualizações essas de cristãos. E quando eu digo cristãos, de um modo geral, seja um cristão da igreja local, seja pastor, seja bispo, seja lá qual a sua posição hierárquica na igreja contemporânea. Há uma febre e uma necessidade narcísica, febre das pessoas estarem sempre se autoprojetando através dessas redes sociais. Necessidade narcísica, falando da projeção ou do culto à sua própria personalidade. Há um desvio espiritual e também uma doença de alma que move essa necessidade de estar sempre em ascensão. Para você aqui da IBPD, eu quero que você, nesse momento que você está aí me ouvindo,
faça uma constatação, um levantamento de quanto há de Cristo propagado no seu perfil e quanto há de você propagado lá. Quando eu digo quanto, no quesito percentagem, há mais de Cristo ou há mais de você? Há mais das palavras de Cristo ou há mais das suas palavras? E o pior de tudo isso é que há aqueles que ainda ficam discutindo, contendendo, expondo outras pessoas. Além de Cristo não ser sua motivação maior, há uma necessidade também de autodefesa ou de exposição de outrens. Quer você aceite o que eu tenho a lhe dizer ou não. Mas isso é desvio da fé. Isso só acontece porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Isso só está acontecendo porque estamos flertando na terra de Gaza, cidade dos antigos filisteus, como Sansão. E o mais doentio de tudo isso, dentre essas coisas que eu estou falando, denunciando, há ainda aqueles que são esnobes. Eles não estão nem aí para aquele irmão na sua igreja que está passando por dificuldade, por necessidade. Ele tem a necessidade de dizer que está tudo bem com ele, desculpe a expressão, e que o resto fique se dando. Você viu aqui na versão NVI, quando ele fala de ostentação dos bens deste mundo. Você entrou aqui nessa tarde, seu olhar se direcionou para algum irmão aqui na igreja, para algum capital, algum irmão que está precisando de um abraço, de um afeto seu, ou simplesmente você aterrissou no seu assento? Com essas considerações iniciais ou preliminares, eu quero enfatizar que muitos estão vivendo, esses muitos, abre aspas, chamados ou confessionalmente cristãos, ou que professam a fé cristã, fecha aspas, estão vivendo como se fossem imortais, como se a vida fosse essa realidade palpável, perceptível, e por isso eles vivem para este mundo. E há essa necessidade de quanto mais aparecer, de quanto mais se expor, de quanto mais ostentar, porque Cristo não é o centro da sua vida. A piedade cristã, que ao viver a espiritualidade, ou um termo que foi muito usado na Idade Média, a vida mística, que quer dizer a vida espiritual, está longe da maioria da cristandade de hoje. Porque esses cristãos entenderam que a vida é isso aqui. Os céus é um detalhe, depois quando eu morrer eu vou para lá e tudo bem, vou continuar gozando lá. Mas veja lá o primeiro texto que nós lemos. Qual foi o primeiro texto? 1 Pedro capítulo 1 e o verso? O que está escrito aí? Toda a carne é como a erva. E o que mais?
seca-se toda a carne. Que é carne aí? A palavra carne aí aparece no grego como sarkis. E de acordo com o contexto que é inserido, que é colocado essa palavra, ela tem uma conotação diferente. Nesse caso aí, a palavra sarkis, carne, nesse contexto, está se referindo à humanidade como um todo. Toda raça humana é semelhante, é igual, não há nenhuma diferença. Como a erva, nasce a erva e cai as suas flores. Assim vai acontecer com todos nós. Mas parece que nós não estamos vivendo essa realidade, não estamos atentando para isso. Estamos vivendo como aquela raça de Corinto dos dias de Paulo. Comamos e bebamos hoje, agora, e amanhã morreremos. O que vem depois da morte parece, e que é também esse o pensamento e a expressão comportamental de muitos que se dizem crentes. Estão vivendo de acordo com o aqui e agora. Nunca se viu tamanho culto à própria imagem como dentro da igreja. Eu não digo lá fora, porque lá fora é lá fora. Mas nunca se viu tanto culto à própria imagem dentro da igreja como nos dias de hoje. E o pior que a gente fala, que a gente ensina, entra pelo ouvido esquerdo, volta pelo esquerdo de novo e vai embora. Não chega nem do direito, entra aqui e volta por aqui mesmo. Não dá nem tempo de degustar, de pensar, de auto-refletir o que está ouvindo. Entra e sai. É como se a voz profética dentro da igreja estivesse silenciada. Os crentes estão embriagados por esta vida. Esqueceram que são mortais. Esqueceram que ao entregarem suas vidas para Cristo, devem viverem para Cristo e não para si mesmo. Mas estão vivendo para si mesmo. Cristo é um rótulo de confissão de fé. Como Cristo tem sido Cristo de um lado e o diabo do outro, tem sido um grande negócio para muitas daquelas que se dizem igrejas. Estamos vivendo uma época de uma igreja entorpecida, anestesiada. A palavra de Deus já não lhe comove, não lhe promove mais nenhuma transformação. Eu sei que eu vou terminar essa pregação e muitos de vocês vão continuar fazendo a mesma coisa. Muitos de vocês vão continuar com os mesmos comportamentos. Mas lembre-se que o máximo que você pode durar saudavelmente é 100 anos. Alguns chegam a 101, 102, 103, mas vivem aí nesse limiar do tempo. E você vai ter que prestar conta com aquele que você disse que era o seu salvador nesta vida. E que você não viveu para ele. Quando você chegar do outro lado, quando você tombar para a eternidade, vai haver uma bifurcação. Aqueles que viveram para Deus irão para ele. E aqueles que viveram em função de si mesmo
irão pegar a bifurcação que vai para o lado esquerdo. O que você está testemunhando através das redes sociais é o que realmente há de verdade dentro de você. Jesus, ele disse: vocês são a luz do mundo. E não se pode pegar uma lâmpada, uma luz e colocar debaixo da mesa, mas no velador, mas no alto, para que todos recebam a sua caridade. Que tipo de luz você está resplandecendo através desse instrumento aí chamado rede social? Faça um levantamento aí. Tem mais de Cristo lá ou tem mais de você? Tem mais das suas atividades? Eu não estou falando das redes sociais que lidam única e exclusivamente para o marketing, para o negócio. Aí é outra coisa. Estou falando da sua rede pessoal, do seu perfil. Quem está entendendo, diga amém. Você como cristão, você tem glorificado a Cristo ou tem envergonhado a Cristo? Você como cristão, tem exaltado a Cristo ou tem exaltado a você mesmo? Ah, o pastor já fez 57 anos, está ficando caduco, está ficando velho. Você está enganado. Os pais da igreja, principalmente os pais da igreja, eram todos assim, igual o presbítero Valmir, presbítero Bernardo, todos de cabelo branco. Faça um levantamento, você vai ver que os pastores, os bispos, eram pessoas idôneas, idosas. Não eram esses pastores de hoje, que são popstar, ou coisa parecida. A necessidade de estar querendo sempre aparecer. E eu me lembro de 3 padres da igreja romana. Eu vou fazer essa citação, mas com muito respeito. Eu acredito que, pelo fato deles estarem mais visível, esse problema veio à tona, mas existem muitos pastores também encrencados na mesma situação. Um desses padres, não vou citar o nome por uma questão de ética, me lembro quando ele começou, 94, 95 mais ou menos, ele começou cantando as músicas evangélicas que não mais se cantava mais, e ele fez um grande sucesso no meio da comunidade católica. Ele tem um trabalho lá em Santo Amaro. Vocês sabem de quem eu estou falando. A necessidade narcísica de estar sempre em evidência levou esse padre a um alto nível de depressão. O que é isso? Vaidade. Vaidade. Não, se eu não estiver lá, o povo não vai. Se eu não estiver aparecendo, o povo não vem. Depois dele surgiu um outro padre também. Esse apareceu como padre pop também e filósofo, dando conselho para todo mundo. E muitos evangélicos publicando as suas mensagens. Mas ele também entrou no fio da depressão. Necessidade de estar sempre ali. Fala de Cristo. Eu estou colocando esses exemplos, mas eu sei que há muitos e muitos e muitos pastores na mesma situação. Estamos esquecendo que estamos a um passo para a eternidade. E o que o nosso viver aqui nessa vida, uma vez que entregamos nossa vida para Cristo, nosso viver é para Ele. E isso me faz lembrar, isso não nos priva de uma boa vida, de uma vida decente, não. Mas o que eu falo é de ostentação, o que eu falo é da necessidade de aparecer. E Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, eu não vou dar o endereço, depois você
procura no capítulo 10, depois você procura o versículo. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. O que você tem feito tem sido para a glória de Deus. Deus tem sido glorificado nos seus atos, Deus tem sido glorificado no seu lazer, Deus tem sido glorificado nas suas curtições. Aonde está Jesus aí? Quando alguém fala, graças a Deus eu estou aqui. Mentira, ele está ostentando. É ostentação. Deus só é um detalhe, é uma força do hábito, é um coloquial de expressividade religiosa. Mas na verdade Deus não é o centro daquilo que ele está confessando. Isso me faz lembrar de um cara na Bíblia que vivia uma vida de ostentação. Ele tinha o prazer de mostrar suas glórias. Ele tinha o prazer de mostrar quem ele era. Não é o que você tem feito? Quando você tem esmurrado para conquistar, você está ali porque você lutou por aquilo. Não é isso? No fundo, não é isso que você está transmitindo quando você está mais falando de você do que do Salvador? Eu não estou falando daqueles que às vezes está correndo e publica uma imagem, sempre correndo, 2, 3, 4, 5 quilômetros, para desafiar, para incentivar aqueles que estão ali na inércia, como é a palavra? No sedentarismo. É uma palavra de estímulo. Não há nada de errado nisso. Há por detrás daquela mensagem uma boa intenção. Não confundam o que eu estou falando. Eu estou falando de ostentação, que não tem nada a ver com o cristianismo, com a vida cristã. E isso não está acontecendo só aqui, está acontecendo em todas as igrejas. Não estou falando também daqueles que vivem da moda, que é uma profissão. Vocês estão entendendo? Claro que tem que mostrar o seu produto, tem que apresentar, tem que vender. Não é sobre isso que eu estou falando. É diferente. Eu estou falando de ostentação. Quando Cristo é o centro da nossa vida. E eu não estou falando de perfeição em nós mesmos. Somos o que somos pela graça de Deus, diga amém. Quando Cristo é o centro da nossa vida, não temos nenhuma dessas necessidades de nos equipararmos ao sistema deste mundo. Não temos essa necessidade. Não precisamos mostrar nada para ninguém. Se temos que mostrar alguma coisa para esse ninguém, essa coisa que não é coisa, se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O cristão vive para ostentar Cristo e não ele. Aquele cara, ele só vivia para si mesmo. Foi uma história contada por Jesus, e vocês conhecem. Jesus denominou o nome dele de Lázaro. Aliás, ele não tinha nem nome. O pobre que era Lázaro, mas o cara lá, o outro, não tinha nome. Sabe por quê? Porque quem vive para si não é lembrado diante de Deus. Compreende o que eu estou falando? Deus não lembra do seu nome. Deus não lembra dessa pessoa que viveu intensamente para si. Mas Deus lembrou do nome daquele que vivia para Ele, mesmo largado as traças. Viver na pobreza não é sinônimo do abandono de Deus, como é pregado nessa teologia miserável que tem se pregado por aí.
O próprio Paulo, quando foi enviado para pregar o Evangelho, ele disse que ele foi recomendado pelos apóstolos a não se esquecerem dos pobres. Se você ler Bíblia, você vai lembrar dessa palavra de Paulo. Porque sempre teremos os pobres conosco. Paulo chega a rechaçar aqueles crentes ostentadores, presunçosos, orgulhosos, vaidosos. Falando para eles: vocês estão na igreja de Deus envergonhando os que nada têm? E isso ele falava em um culto de ceia. Porque antes da ceia havia uma celebração entre a comunidade cristã chamada a festa do ágape, ou a festa do amor, que precedia, que vinha antes da ceia. E nesta festa do amor, os crentes levavam alimentos em grande quantidades. Os mais ricos levavam em abundância, e os mais pobres já não levavam quase nada, ou talvez nada, na expectativa de colher alguma migalha dos mais ricos, mas eles não estavam nem aí, viravam as costas e comiam, e até se embriagavam. Será que não é o que muitos de nós estamos fazendo dentro da igreja hoje, envergonhando aqueles que nada têm? Só preocupado com a nossa imagem, o quanto estamos sendo bem-sucedidos? Isso é cristianismo. Se Deus lhe deu o intelecto, se Deus lhe deu a graça, se Deus lhe deu a sabedoria de você ser bem-sucedido na sua lida material, amém por isso, mas não se esqueça daqueles que estão do seu lado. Quando você pensar em projetar sua imagem através de redes sociais, lembre-se, meu Deus, isso vai glorificar o teu nome. Quer comamos, esse é o parâmetro. Nós devemos olhar aqui para esse modelo. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Isso vai glorificar Deus? Desculpe a palavra que eu vou pegar um pouco pesado agora. Que às vezes somos tão estúpidos e irracionais no que se diz respeito ao pensamento cristão, que não estamos nem aí, somos levados pelo momento, e recebemos aplausos, e recebemos like, e recebemos isso, e o nosso ego, e a necessidade narcísica, aonde está Cristo no meio de tudo isso? Aonde está a piedade cristã no meio de tudo isso? Será que de fato Cristo é verdadeiro em nossa vida? Vou repetir: há um passo para a eternidade. Você pode no outro dia dar um passo para a eternidade, e lá existe uma bifurcação. O seu testemunho de vida está demonstrando se o seu cristianismo é verdadeiro ou não. A palavra testemunho, você conhece o texto, mas eu quero que você confira lá em Atos capítulo 1, verso 8. Por favor, rapidamente, confira lá. Eu irei falar pelo texto da corrigida. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E ser-me-eis minhas. O quê? E ser-me-eis minhas. Que pronome é esse aí, minha? Que pronome é esse? Que pronome é esse? Que pronome é esse? Eu estou ouvindo uma ou duas pessoas. Hein? Você se sente possuído por Jesus? Se você se sente possuído por Jesus, você não tem o direito de testemunhar de você mesmo, mas dele. E vocês serão minhas propriedades. Minhas. Eu agora sou o dono de vocês. Vocês agora têm a incumbência, a responsabilidade de testemunhar do que eu fiz em vocês e através de vocês. Vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha, ali no grego, quer dizer, vem de uma palavra grega que quer dizer mártir. Mártir, você sabia? Testemunha é um mártir. Uma certa ocasião, conta-se uma história, não sei se é verdadeira, mas essa história é muito antiga, ou é história ou é historieta, que uma certa irmã, muito idosa, estava vindo do culto para sua casa. Naquela época as ruas não eram muito iluminadas, e existiu muitas hoje também, mas naquela época a coisa era brava, era mais brava ainda. E uma irmã ela tinha o costume de sempre se vestir de branco, era um hábito dela, e ela estava voltando para casa depois do culto, e ela foi abordada por uns criminosos, que quis lhe assaltar e lhe fazer maldade, e rendeu ela, disse: passa tudo para cá, senhora, porque senão a senhora vai morrer. E ela respondeu para aqueles rapazes: como é que você pode matar alguém que já está morto? Eles olharam assim, não entenderam a mensagem e saíram correto. Eles não entenderam. Mas o que eu quero dizer é que aquela irmã, ela tinha consciência que não era mais desse mundo. Ela vivia para Cristo. O cristão também não é mais desse mundo. Por isso ele não tem essa necessidade narcísica, vaidosa, de estar sempre falando dele. Não, o centro da vida do cristão é Cristo. Ele vive para a eternidade. Ele não vive mais para si. Se você está vivendo ainda para você, é porque você não conhece de fato Cristo. E não me importa quanto tempo você tenha na igreja, você pode estar caminhando para o inferno, se Cristo não é o centro da sua vida. Veja lá o segundo texto que nós lemos. Qual foi o segundo texto? 1 João, capítulo 2. Como é que você pode conciliar Cristo com a vida que você está vivendo? Não ameis o mundo, nem no que nele há. A palavra mundo aqui, nesse contexto, é cosmos. Já explicamos algumas vezes de onde vem a palavra cosmético, e que por se entende como adorno. Então, logo o apóstolo está falando aqui: não se apegue às aparências deste mundo, não vivam de acordo com o sistema que rege, que conduz entrelaçadamente às aparências deste mundo. Se alguém ama o mundo, ou seja, se alguém vive de acordo, se alguém é devoto às aparências, ao sistema desse mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, João está dizendo: se você vive de acordo com os padrões, com as novidades deste mundo, o que você confessa a respeito do Pai não é verdade. Você está perdido como qualquer outro pecador. Você está caminhando para o inferno como qualquer outro pecador.
ama, mas você o reprova através da sua conduta, do seu testemunho. Isso é Bíblia. Cosmos, aparência, adorno, a necessidade exagerada de viver de acordo com os padrões deste mundo. E aqueles que estão mortos não veem nenhum problema nisso. Mas João está dizendo que o amor do Pai não está em você. O Espírito Santo, através de João, está dizendo que você está caminhando para o inferno. O Espírito Santo está dizendo, através de João, você tem uma alma, você deve cuidar dela. Você deve priorizar a sua alma, a sua vida com Deus, e é o que você não tem feito. Você só tem vivido unicamente para você. A sua oração é: Deus me dá, me dá, me dá. Não, nunca. Deus me ajude a me libertar de certas situações que tenho vivido. Deus usa-me para testemunhar do teu amor para alguém hoje. Não, essas orações não existem no seu vocabulário. Está tudo bem para você. Está tudo normal para você. Não amem o mundo. Não amem. Não se devote. Não se apegue, não se molde aos seus padrões, não ame. Você tem amado? Você tem se apegado? João está dizendo, o amor do Pai não está em você. Você, em contrapartida, rebeldemente diz: está sim, porque só Deus conhece o meu coração. Ele conhece, por isso que ele está dizendo, não está. Se você não mudar, não vai estar lá. Se você vive o cristianismo de acordo com as suas conveniências, o amor do Pai não está lá. Isso é Bíblia. Você quer se enganar? Continue se enganando. Quer continuar mentindo para você? Continue mentindo para você. Mas você não vai poder dizer, quando estiver do outro lado: aquele pastor não me advertiu, ele não me falou a verdade. E aí eu uso com muito cuidado e cautela as palavras de Pilatos: as minhas mãos estão lavadas da sua perdição, da sua condenação. Eu não sou responsável pela insistência que você tem devotado de acordo com os padrões deste mundo. Veja o verso 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, ou seja, instiga, provoca, acelera, impulsiona a nossa natureza humana a desfrutar de tudo que há no mundo. A cobiça dos olhos. Quantos estão super endividados, a ponto de botar desculpa que não pode dizimar, não pode, nunca tem uma oferta especial para contribuir para a pregação do Evangelho, porque está sempre consumindo, está sempre comprando. Primeiro você, se der, eu trabalho para mim, eu trabalho para me manter. Então, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, no sétimo eu vou ver se sobra uma ninharinha de uma oferta, ou aquilo que eu vou mentir como dízimo. Não é assim que você tem vivido? Por causa da cobiça dos olhos. Você gosta de tudo, você compra tudo, você quer tudo. Você até inveja o seu irmão quando ele diz: eu conquistei algo. Que não é o caso do que eu estou falando aqui, mas é aqueles que vivem de acordo com a cobiça dos olhos. Mas está se esquecendo que se você está conquistando alguma coisa, está escrito lá no quinto livro de Moisés, quinto e último livro de Moisés, cujos últimos capítulos não foram terminados por ele, no livro de Deuteronômio. Moisés vai nos dizer que é Deus que nos dá força para adquirirmos riquezas. Mas não se engane, pelo fato de Deus nos dar força, saúde para adquirirmos riquezas, não se engane que com isso Ele está
aprovando o que nós estamos fazendo com esses bens. Porque se você não estiver usando parte daquilo que Ele te dá para a glória dEle, investindo no Evangelho, mas só em você, Ele vai te trazer tudo isso a juízo. Isso é Evangelho. Isso é Bíblia. As pessoas estão ensandecidas. Preste atenção. As pessoas estão ensandecidas. Pastores têm se transformado em coach. É isso? Em coach. Em palestrantes motivacionais. Porque sabem que as pessoas só estão indo para as igrejas para ouvirem algo que lhe automotive. Eu estou aqui para pregar o arrependimento e a santidade de Deus para você. Eu não sou coach, eu não sou palestrante automotivacional, sei lá o quê. Eu sou pregador do Evangelho. Eu estou aqui para lhes falar de Cristo. Quando você, se ainda tens consciência cristã, for fazer qualquer coisa a partir de agora, olhe para o aferidor que Ele colocou para nós, ou o avaliador da nossa conduta. Quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. O que eu vou fazer glorifica a Deus. O que eu vou falar glorifica ao Senhor. O que eu vou publicar, Deus vai ser glorificado através disso. Quem está entendendo, diga amém. É bom, não é? Isso faz um bem danado nós ostentarmos. Que estamos comendo em um restaurante de primeira linha, que estamos em uma praia paradisíaca, que Deus nos proporcionou estarmos debaixo de uma cachoeira maravilhosa. Não é bom? É ou não é? As pessoas saberem que estamos bem, né? Que estamos sendo bem-sucedidos. Não é? O que é de mal nisso? Hein, Lili? Lili, oxe. Ali é o oxe pernambucano, porque o oxe baiano é diferente. Piauense também é outro, oxe. É diferente. Que mal há nisso, né? Que mal nenhum. O problema é que Cristo está sendo glorificado aonde? Paulo também lhe diz. Agora você lê lá também, Romanos 14. Comer carne não me faz mal. Se eu me devoto só a comer carne, não vai me fazer mal. Mas se eu entendo que carne é pecado, então eu vou comer legumes, também não me faz mal. Mas se comer carne vai trazer problema para o meu irmão, então você sabe, não vou comer carne porque não é pecado. Não, mas porque a consciência do meu irmão é fraca e não está preparada para me ver eu comendo carne. Muitas vezes o irmão está em crise, está em depressão, sofreu perda de alguma coisa, está desempregado, está doente, está lá com a sua redezinha social humilde, e aí vai dar um mergulho na sua página, está cheio das suas imagens narcísicas, quando você deveria dar uma mensagem de edificação ali. Para ajudar aquele irmão, você acaba colocando ele mais para baixo, fazendo ele se sentir mais miserável do que ele já se sente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como cristãos, nós temos que viver para o Senhor e também para os nossos irmãos. De outra maneira, não é cristianismo. Se o que eu for fazer vai trazer prejuízo para algum irmão, ao menos da minha congregação, ou de outra igreja que eu conheça, que está passando por situações terríveis, não, eu não tenho necessidade de publicar tais coisas. Qual o intuito disso? Cristo está sendo glorificado. É pecado, pastor? Não! Mas
isso está trazendo que peso de ajuda, de construção espiritual, de edificação para o meu irmão. Essa é a mensagem. E eu aposto tudo que a maioria de vocês não queria estar ouvindo hoje. Mas é o que o Espírito Santo está falando para você. Quem tem ouvido, ouça o que o Santo Espírito está falando para a igreja. Não é o que você quer. E muito menos eu. Se eu pudesse, eu estaria aqui, preparava uma boa mensagem daquela. Bem daquela mesmo de arrancar, sai todo mundo levitando, voando igual passarinho. Mas e daí? Não, eu tenho que cuidar da sua alma. É a sua alma que importa. Você tem que viver a cada dia como se tivesse um passo para a eternidade, porque a qualquer momento, independente da idade, eu estou aqui com 57, eu acho que o presbítero Valmir está ali com 65, 66. Né, presbítero? 65 anos. Está o ancião Bernardo lá já com 80, né? É isso? Presbítero Valmir 66 e o presbítero Bernardo quantos anos? 80. E você que está com 20, 22, 15, pode estar pensando que está com uma vida longa pela frente. E de repente não é essa vida longa que esses irmãos têm vivido que você vai ter. E você cruzar a eternidade agora. A sua vida está pesando, a sua vida agora está pesando. O que você está falando, o que você está vivendo, o que você está publicando, o que você está colocando nas redes sociais, é uma xerox fantasmagórica, eita, complicou tudo, né? Da sua alma. Entende? É uma projeção daquilo que você é. E quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Você está projetando lá o que você é. Se Cristo não é o centro da sua vida, você está com problema. A pergunta é retórica. Quem entregou sua vida para ir para o céu, diga amém. Claro. Então viva como cidadão dos céus. Viva como cidadão do reino de Deus. Amém, queridos? Eu não estou falando, não estou pregando aqui para desdenhar. Não, estou lhe ensinando Bíblia. Eu não posso negar o que eu conheço, o que eu sei. Agora, veja aí o verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, acontece o quê? Agora, o último texto que eu vou dar para vocês aqui é Tiago capítulo 4. Veja aí Tiago capítulo 4. Essa palavra aqui, tanto tem na versão corrigida, como na versão, pelo menos aqui na nova versão internacional. Essa palavra é muito dura, mas ela cai mesmo, de uma forma, ela é traduzida de uma forma muito pesada. Tiago capítulo 4, verso 4. Mas isso aqui é para mostrar que aqueles que vivem para esse mundo, irmãos, é como se estivessem vivendo uma traição de casamento com Deus. É como se não tivesse nenhuma relação com Deus. Veja aí. Adúlteros, não é isso que está escrito aí? 4, verso 4. Há uma outra versão que diz infiéis. Quem tem a versão infiéis aí? Porque é infidelidade. Vocês entendem? Andar com Deus, quando você aceitou a Jesus, você fez uma aliança com Ele, como num casamento. Vocês não sabem que a amizade com o mundo, então quando você vive para o mundo, você está traindo Deus.
Você está traindo a aliança que você fez com ele. Por isso que a Bíblia está chamando aqui o agente tradutor. Ele pega o texto lá do grego. Eu queria ter lido esse texto no grego para ver qual é a outra ênfase. Eu confesso a vocês que eu não li esse texto, mas depois eu dou uma explicação mais profunda para vocês. Uma tradução, né, mais literal desse texto. Mas, no caso aqui foi João Ferreira de Almeida, a ideia aqui é de casamento. Então, quando você diz que aceita Jesus, você faz uma aliança com Ele, e depois você vive de acordo com as pessoas deste mundo, você é considerado como adúltero, você está traindo essa aliança. Então, isso quer dizer que a sua relação com Ele não é verdadeira. Quem está entendendo, diga amém. Você pode dizer, mas o Espírito Santo está dizendo, não é. Você pode aflorar, expor vários motivos porque mas a Bíblia está dizendo, não é, meu filho, não é, minha filha. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta raciocinar, não adianta fazer, não é. Você tem que mudar. Você tem que mudar o seu testemunho, você tem que mudar a sua conduta, você tem que mudar a sua forma de ser, você tem que dar lugar ao Espírito Santo trabalhar em sua vida. Essa mudança acontece no dia a dia, talvez vai chegar lá na eternidade e você não mudou ainda. Quando chegar lá você muda completamente. Mas você aqui está lutando por isso, quem está entendendo, diga amém. Agora você não pode viver de acordo, sem empenhar nenhum esforço, você não muda. Você fez uma aliança com Deus, sim ou não? Então viva de acordo com essa aliança com Ele. Aceitar Jesus é viver essa aliança. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quer dizer, flertar, é isso que está dizendo aqui, com o mundo. Você está traindo Deus? Você está quebrando a aliança? Você está dizendo que não pertence a Ele? Se você se sente atraído a viver de acordo com os padrões deste mundo, com as pessoas deste mundo, você está dizendo que não é de Deus. Você está dizendo que a sua conversão não foi genuína, não foi verdadeira. Tem alguma coisa errada naquilo que você entende como conversão. Muitos estão substituindo isso hoje, a genuína pregação, em ouvir uma verdade como essa. Isso me dá até agonia hoje. Quando eu estou trabalhando por aí, que eu passo por de algumas igrejas, que eu vejo os caras dando cada berro e profetizando cada mentira. E o povo lá chorando, outros rodopiando igual peão. E depois sai dali para continuar a mesma vida, não mudou em nada. Porque o genuíno poder do Espírito Santo, ele muda, ele transforma. Tem que haver uma mudança. E essa mudança quem faz é a graça de Deus dentro de você. Você tem que evidenciar isso. Se não está evidenciando, se a sua linguagem continua a mesma antes de você ser crente, se o seu comportamento continua como antes de você ser crente, então não houve uma conversão genuína, o amor do Pai não está nele. Se a aprovação da sua conduta continua como antes, então o amor do Pai não está em você. Você precisa olhar para Ele e clamar por ajuda, por misericórdia. A menos que você queira se converter, se você for realmente o escolhido de Deus. A menos que você queira passar pelo processo de conversão no último fôlego de sua vida. E para aqueles que são de Deus, isso é muito difícil. É muito doloroso. O exemplo de Sansão. Sansão era escolhido de Deus desde o ventre de sua mãe. Aos seus pais, Manoá e a sua mãe,
foram ordenados a não tocar em nada que tivesse fermento, vil e etc. Porque aquele menino que iria nascer seria um nazireu de Deus. A palavra nazireu no hebraico tem a mesma conotação de santo, separado, dedicado para. Sansão veio ao mundo, cresceu, depois Sansão foi flertar com o mundo. Sansão desceu lá numa cidade filisteia por nome Tina, T-I-M, ou Tímina. Chegando lá, ele encontrou uma mulher que era filisteia, e disse: eu me engracei com aquela mulher, eu quero casar com ela. O pai disse: mas meu filho, com tantas mulheres, tantas jovens, entre os filisteus, você vai logo procurar, entre os judeus, entre o nosso povo, os hebreus, não tinha essa divisão de judeus e hebreus, entre o nosso povo, e você vai logo atrás de uma filisteia. Tá bom, casou. E depois aquele casamento deu um rolo terrível, terminaram tomando a mulher de Sansão, casando com outro, Sansão ficou sozinho. Aí depois Sansão desce novamente para a terra dos filisteus. Sansão se encantou com a cidade de Gaza. Chegando lá, ele vê Dalila, os seus olhos quase saíam da órbita. Maravilha! Essa é uma deusa grega. Sansão esqueceu do seu voto de nazireu e se aliou a Dalila, e esta lhe condicionou a perder as vistas, a ficar cego por mais ou menos 7 meses, 7, 8 meses, enquanto o seu cabelo crescia depois que foi cortado. Pastor, Sansão foi salvo? Foi, sim. Mas não deveria ser daquela maneira. Vocês estão entendendo? O plano de Deus não era para Sansão ser salvo daquela maneira. Teria uma maneira melhor. Tanto que Sansão foi citado lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Vocês lembram? Sansão, Jefté e etc, etc, vai citando. Morreu com um grande testemunho. Mas não deveria morrer daquela forma. E aí, qual vai ser a sua escolha? Viver de acordo para a eternidade ou viver ao pé da eternidade? Mas o que é isso, pastor? Viver para a eternidade é viver para o Senhor. Viver ao pé da eternidade é você viver de acordo com os padrões deste mundo, né? Achando que você é imortal e que a qualquer momento você pode, né, cruzar essa linha aí e estar lá com o Senhor, de uma forma que Deus não queria que você cruzasse, mas só para humilhar a sua carne e trazer a sua consciência, a sua teimosia. Deus permite que alguns tipos de morte aconteçam com os filhos dele. Vocês estão entendendo? Vamos ler Tiago capítulo 4 e vamos encerrar. Adúlteros, 4:4. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, o que é que acontece? Hein? Ou você é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Estão entendendo? Sim ou não? Não tem meio termo. Então eu quero que você faça uma análise introspectiva, ou seja, vire os olhos espirituais para dentro de você. Em vez de você ficar nervoso com o pastor, enraivecido, quando eu sair daqui eu vou sair com segurança, um anjo de um lado, outro do outro. Eu quero que você olhe, você tenha esse olhar leve e também crítico para dentro de você. Essa palavra falou comigo. Aonde tenho
falhado, aonde eu tenho sido mundano no meu comportamento, no meu relacionamento. O meu testemunho tem sido realmente aprovado por Deus? Por que você reflita sobre isso? Agora veja aí o verso 5. Aqui desculpa a expressão, irmão, aqui é pauleira. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? É forte ou não é? Está dizendo aqui que o Espírito Santo tem ciúme quando o crente ele anda de acordo com o mundo. Por quê? Por quê, pastor? É casamento. Entende? A palavra ciúme aqui não é ciúme doentio não, viu, Larissa? Não está lhe dando razão para isso não. Próprio Henrique. A palavra ciúme aqui no grego é traduzido como zelo. Cuidado. Toda vez que nós começamos, preste atenção, toda vez que nós começamos a nos inclinar, a nos devotar para o mundo, para aqueles que ainda são sensíveis ao Espírito Santo, ele começa a reprovar esse comportamento mundano dentro de nós. Mas se nós insistirmos nesse comportamento leviano, teimoso, rebelde e persistente, a voz do Espírito vai se afastando de nós, até nos entregar a nossa própria sorte. Então, tenha muito cuidado, querido. Ainda há tempo para você ouvir a voz do Espírito Santo. Não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba do mundo. Na minha tradução, na minha versão é traduzida como ostentação do mundo. Adúlteros e adúlteras, ou seja, infiéis e infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo provoca o afastamento de Deus? Toda flor é como a erva, nasce a flor e cai as suas flores, mas a palavra e aqueles que estão na palavra permanecem para sempre. Eu quero que você aplauda o nome do Senhor Jesus.